Vamos lá então ao capítulo. Conforme já elucidamos, via nosso ponto de vista doutrinário, separamos apenas no âmbito da textualização instrutora os tronos do Sandai Tronos, ou Sandai, como queira falar. E reiteramos aqui que, em se conquistando a condição mantenedora do Sandai, nesse setor de trabalho, deve o corpo mediúnico local esmerar-se ao máximo para sustentar os tronos nessa condição de segurança e projeções iniciáticas. Muito embora seja comum nos tempos, em dias atuais, o destacamento de um centurião como coordenador do Sandai, é imperioso notar que esta responsabilidade cabe aos centuriões escalados no comando do setor, ou seja, dos tronos, ou melhor, dos Sandai Tronos. Deve o dirigente, presidente do templo, escalar a quantidade adequada para a perfeita execução de toda a assistência que esse setor exige frente aos pacientes encarnados e desencarnados que por ali irão passar. Colocar um único mestre é como ir para a guerra sem qualquer retaguarda ou plano B, diga-se de passagem, para incitar reflexões futuras. Outro ponto importante a ressaltar e a complementar, já nosso último capítulo, Tronos 01, é o fato de que, quando não se executa a mesa evangélica logo após a abertura dos trabalhos, os pacientes desencarnados e locados foram em fila magnética para sorverem da luz necessária à sua atual condição nesse ritual de passagem de espíritos recém-liberados de pedra branca e ou sofredores, que é a mesa, por misericórdia divina e respeito acima de tudo, serão analisados caso a caso pelos cavaleiros de Apuaci, as entidades, e os que forem selecionados irão passar nos tronos como um alento de urgência em suas dificultosas e delicadas situações. Por isso devem os dirigentes dos tronos, ou seja, dos Sandai Tronos, estar atentos a esta lógica e evitar pressionar os médicos a dar vazão a atendimento exclusivo na fila física, quando se sabe que um ou mais tronos serão utilizados pelas entidades responsáveis para o atendimento desta fila invisível. Por isso, inclusive, não é recomendado abrir e manter aberto esse setor sem o mínimo de 3 tronos. Importante fazer notar que o trabalho de mesa evangélica é insubstituível e que o encaminhamento de alguns para os tronos é um procedimento de caráter excepcional, deferido pela alta cúpula executiva espiritual na triangulação do radar, mesa, tronos, envolvendo as figuras altaneras de Pai João, Pai Zé Pedro, Pai Zambi, Pai Zambô e Pai Joaquim das Almas da Falange dos Enoques. Toda ritualística tem seu começo, meio e fim, mas sem desmerecer o processo ímpar e indispensáveis inseridos em todos esses momentos, devemos realçar a importância do começo ou do início, ou melhor, da abertura. Será na abertura que irão acontecer alguns fenômenos invisíveis aos nossos olhos ainda, mas perceptíveis pela pele dos mais sensíveis a elas, e que, se não forem canalizados adequadamente com consciência, lei e técnica,
será em vão o meio e o suposto fim de algo que nem chegou a ser aberto. Isso é muito importante. Os mais jovens saberão lidar melhor com esse detalhe do que nós, pois desde sua juventude, seus primeiros momentos, já vem eles sendo com os mesmos conectados aos jogos eletrônicos, que lhes ensinam que só passa para a segunda fase do jogo quem tem êxito na primeira. Certo, garotada? Então, vamos lá entender o que basicamente ocorre numa perfeita abertura de trabalho. Haverá já na montagem o início do item supremo chamado harmonia. Por parte de quem está no comando, ao fim da montagem, com a harmonia, pouco será necessário ser falado, pois todos já estarão na sintonia que ele os direcionou com seu exemplo e atitudes, firmes e elegantes. Todos harmonizados, o comandante terreno irá iniciar a lei do ritual e logo nesta fase temos a abertura do canal de emissão e recepção do comando do trabalho. E por este vai passar as forças que sustentarão toda a ritualística. Por este maiúsculo detalhe é que, em hipótese alguma, o comando deve dar espaços para que seu padrão vibratório venha a nivelar-se mais baixo, buscando ao inverso disso níveis superlativos. No ato da abertura do canal de emissão e recepção, o mestre irá, por meio dos códigos da legião, quando eu falo mestre, é o mestre, a mestra, sempre que ele faz a emissão, irá, por meio dos códigos da legião, a nós trazidos, se identificar junto a todos os setores que ele possui, na teoria, acesso. Digo na teoria, pois o fator determinante para de fato ter acesso foi posto com clareza no item anterior. Não se iludam, o acesso pode ser permitido ou negado. Caso permitido, tudo que lhe pertence virá em favor daquela realização, trazendo inclusive, junto a estas energias, as forças dos responsáveis espirituais por tal realização na Terra, que são os comandantes maiores daquele trabalho. Sabendo disso, que procuramos ser mais humildes e entender melhor do que se trata a tão falada hierarquia neste amanhecer. Trabalho aberto, salve Deus e irmãos à obra. Uma das características marcantes de todo o Sandaí e dos tronos não é diferente, pois neste amanhecer não temos 2 pesos e 2 medidas para as técnicas, chaves ou leis. É o fato de que as emissões dos que foram escalados para o Sandaí que sejam feitas no Sandaí, sendo mais claro ainda, na parte interna do Sandaí, no aledado mesmo, no Sandaí Tronos, deve assim ser procedido pelos que têm essa função na lei, e a única exceção a esta regra está nos comandantes que se encontram sem indumentária. Todos os demais que fazem parte da corte do Sandaí procedem com suas emissões no interior do mesmo, ou seja, no aledado. Importante saber que a samaritana com lança fica na honra e guarda do sal e do perfume, abre parênteses, podendo ser revezada por outra ao longo do trabalho, fecha parênteses. Esta não faz emissão. Os 2 pares de mago e Nitiama também não fazem emissão e ficam, cada qual, para uma entrada do aledar Sandaí, assistindo o trabalho e colaborando com as entradas e saídas nos acessos laterais ao mesmo por tropas substitutivas e ou médiuns convidados
abre parênteses, após coletar 50 bônus em caderno próprio para este fim, fecha parênteses. Lembrando que as duplas devem preferencialmente conter Sol e Lua para a precisão e perfeição do conjunto mediúnico. Muitos discordarão, mas lei é lei, salve Deus.